3, versos de 1 a 6, lemos assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu sei que a gente não gosta muito disso, mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem ouvido, meu irmão? Você está sozinho aí na fileira? Vira para alguma outra pessoa. Então fala assim: o Espírito está falando. Ouça. Eu acho muito interessante, meu irmão, minha irmã, porque cada uma das 7 cartas aqui do livro de Apocalipse, ela é diferente uma da outra. Cada carta é diferente, porque Deus tem uma mensagem naquele dia, naquele momento, específica para cada igreja, para cada anjo de cada igreja, para cada contexto, momento histórico que eles estão vivendo. Mas ao final de cada carta ele diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, você que tem ouvido, você tem que ficar atento ao que o Espírito está dizendo, não só na sua, nas outras também. As cartas não foram divididas, elas foram unificadas num único livro, porque todo mundo tinha que saber o que Jesus estava dizendo, cada uma para a outra. O que me lembra de um conceito um pouco polêmico no meio teológico, que é o conceito de rema e de logos. Quem aqui já ouviu falar dessa questão? Há uns 7 anos atrás eu ministrei sobre isso aqui na igreja. Alguns estudiosos do texto grego dizem que essas palavras, logos e rema, embora elas tenham o mesmo significado, elas signifiquem palavra, elas teriam a seguinte conotação no texto bíblico. Logos é a palavra dita, aquilo que Deus já disse, aquilo que foi escrito. E rema é aquilo que ele está dizendo nesse momento. É mais ou menos assim, não é? Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é a palavra dita, todo mundo sabe, serve para todo mundo. Mas aí Paulo tenta ir pregar num determinado local e o Espírito Santo segura ele, não deixa ele ir. E de repente, num dado momento, ele tem um sonho em que aparece um homem para ele e fala assim: passa a Macedônia e nos ajude. A palavra dita de Deus, geral, vai por todo mundo. Esse é o Logos. A palavra rema de Deus seria: passa a Macedônia. Eu quero, na verdade, você aqui. Essa aqui é a palavra específica para você. Por que isso é polêmico? Porque alguns estudiosos do grego kiné, do grego do Novo Testamento, dizem que, na verdade, isso não existe, porque as duas palavras são sinônimas. Meus irmãos, não interessa, porque na prática o que a gente vê é que tem coisas que a gente lê na Bíblia que é geral para todo mundo, em todos os tempos, mas às vezes você lê aquilo e especificamente aquilo é sobre o dia que você está vivendo. Aquilo ali veio, é a palavra dizente de Deus. Ele está falando aquilo agora para você, mesmo que ele tenha dito isso para a igreja de Sardes há quase 2000 anos atrás, aquilo é sobre a sua vida. E quando a gente entende que o Espírito diz às igrejas, a gente entende que ele está falando na nossa. E isso tem duas conotações. Tem coisas que ele está falando aqui
e que Ele está falando em todas as igrejas. Um evento que eu tenho ensinado aqui na igreja, que a gente tem percebido, chamado alinhamento espiritual. Quando pessoas de várias partes do planeta estão se movendo de maneira semelhante, estão recebendo do Senhor na palavra mensagens muito semelhantes e começando a falar a mesma língua e se aproximando. Não é um movimento humano, ecumênico, é um movimento do Espírito, porque o Espírito está falando às igrejas. E meus irmãos, ao mesmo tempo nós temos coisas que são específicas aqui sobre a nossa comunidade. Deus disse algo para a igreja de Sardes. E quando o pastor vira para Deus e fala assim, qual é a mensagem que eu devo falar para a igreja nessa manhã de domingo? O Espírito me leva justamente a esse texto, de todos os textos da Bíblia. Irmãos, eu tenho vivido essa experiência de pregador, deixa eu compartilhar com os irmãos, de forma muito intensa nos últimos 2 anos. Porque eu não prego mensagem mais na dúvida, será que é de Deus, será que não é? Será que essa é a mensagem? Porque as coisas vão sendo testificadas de maneira tão clara, de maneira tão evidente. A mensagem dessa quarta-feira, por exemplo, quem aqui assistiu presencialmente ou na internet a mensagem dessa quarta? Quem não estava, eu recomendo que ouça, porque o Espírito está dizendo para a igreja, e se você é a igreja, é para você. Irmãos, foi algo assim, selecionado, de Deus me mostrar na Bíblia, você precisa pregar em João, nesse capítulo aqui. E de eu parar e ficar olhando, mas o que tem nesse capítulo que eu nem sei, nem lembro. E de repente eu abro e é sobre aquilo que a gente está vivendo naquela semana. Isso tem acontecido muitas e muitas vezes. Então a gente precisa estar com o nosso ouvido atento, cada vez. Ah, mas pastor é só um homem, é verdade. Mas ele é o anjo da igreja, assim como aqui no texto de Apocalipse, que a gente vê que o anjo recebe a carta, e muitas vezes a carta é um puxão de orelha, a maioria das vezes é um puxão de orelha sobre ele, porque ele está errado. Mas ainda assim a carta chega para ele. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Você sabia que Deus tem 7 Espíritos? Se você ler o próximo capítulo, você vai descobrir que esses 7 Espíritos de Deus são 7 chamas de fogo que estão diante do seu trono. Isso tem uma conotação que a gente não vai se aprofundar nela agora. Ele tem, além dos 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. E alguns dos irmãos já sabem, deixa eu perguntar, o que são as 7 estrelas aqui em Apocalipse? Quem se lembra? Vou dar uma dica, pastora não vale não, pastor Zias também não. 7 estrelas, vou dar uma dica, estão na mão direita de Jesus. O que são as 7 estrelas? Não se lembram? Final do primeiro capítulo de Apocalipse. Ele explica o mistério dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. E ele fala, o mistério das 7 estrelas que você está vendo na minha mão direita, são os 7 anjos das igrejas. Ele começa a carta dizendo, deixa eu te lembrar de uma coisa, você está na minha mão. Você está na minha mão, anjo. Presta atenção. Eu conheço as tuas obras. Irmãos, toda vez que eu leio um negócio desse assim, eu sinto um treco. Jesus conhece as suas obras. Isso é para gente, alguns se alegrarem, outros para colocarem a mão na cabeça. Porque a fé sem as obras, ela é morta. E o que Jesus está de olho, não é na emoção que você sente num momento de culto, mas na obra que você manifesta a partir dele. Não é na decisão que você toma simplesmente em um dado momento, mas no fruto do arrependimento que você toma a partir dele. Não é simplesmente para o olhar de misericórdia para a dor do mundo, mas para o seu agir na direção de cobrir as pessoas com misericórdia. Ele fala para você nessa manhã,
a palavra dizente de Deus: eu conheço as suas obras. E aí ele diz o seguinte: que tens nome de que vives e está morto. E o Senhor nos traz a um texto, mais uma vez, em que o próprio Jesus fala de um assunto recorrente para ele. Eu gosto porque Jesus, aqui no livro de Apocalipse, você olha, você sabe que esse livro não é um apócrifo, você sabe que esse livro não é um Jesus inventado. Esse livro está em consonância com todo o restante do Novo Testamento. O pessoal que está estudando a formação do cânon bíblico, né? O livro de Apocalipse demorou para ser aceito, as pessoas ficavam se perguntando, será que ele foi inspirado por Deus mesmo? Porque ele é tão diferente. Mas Jesus aparece com a mesma personalidade, falando as mesmas coisas que falava no seu ministério terreno. Por exemplo, quando ele fala aqui no final: confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ele diz isso lá nos evangelhos. Portanto, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. É Jesus aqui dizendo tudo. E mais uma vez ele vai bater numa tecla que para ele é importante e para você precisa ser: tira a máscara. Ele não aceita mais que você viva em hipocrisia. Ele nunca aceitou, mas eu te digo, no tempo que se chama hoje, ele tem trazido muitas vezes essa mesma mensagem. Olha, você tem nome de que vive e está morto, ou seja, você aparenta ser uma coisa que na verdade você não é. Isso é a crise típica do religioso, do orgulhoso, da pessoa que fecha a sua realidade para si mesmo e acha que isso é lindo. O mundo moderno prega o individualismo, uma vida em solidão, uma vida de isolamento, mas a palavra de Deus diz que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Está errado. A nossa vida precisa ser uma carta aberta. Crente peca, mas o seu pecado nunca pode ser um pecado oculto. Você precisa ser alguém autêntico. Você não pode ter nome de que está vivo se você na verdade está morto. Como é que você vai ter cura na sua vida se você caminha com máscara? Se você age nessa vida com hipocrisia? O único jeito de você ser curado em determinadas guerras na sua vida, que você está sendo derrotado, é você procurando alguém e abrindo o seu coração. É você parar de gastar tanta energia simulando ser algo que na verdade você não é. Irmãos, deixa eu pular uns versículos para frente. Lá para o 3, quando ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Por que esse versículo eu quero pular e jogar logo? Porque Jesus está dizendo que você recebeu algo, que você tem ouvido algo. Porque o Espírito diz às igrejas, não só quando a carta chegou em Sardes, mas o Espírito está dizendo em cada reunião, em cada momento que a igreja se propõe a buscar o Senhor, o Espírito se revela e ele diz algo. E para você, meu irmão, quais foram as últimas coisas que o Senhor te trouxe? Eu pulei justamente agora para trazer a sua memória que o ano passado inteiro nós recebemos muitas palavras em muitos lugares da Bíblia, falando exatamente a mesma coisa. Anda na luz. Anda na luz, tira a máscara. Você não tem que fingir ser uma coisa que você não é. Ah, mas o que vão dizer de mim se souberem disso? Vão dizer a verdade, porque é isso que você é. Deixa falar. Pelo menos você vai estar andando na luz. Aquele que anda na luz, ele não tem medo de se expor na luz para suas obras serem manifestas. Mas aquele que tem medo de chegar na luz, porque ele não quer que as suas obras sejam reveladas, essa pessoa está andando em trevas. E andar em trevas traz um monte de problemas sobre a sua vida.
Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não tenta dar uma de santarrão. Não tenta ser aquele que mostra eu sou o crente maduro, eu sou o crente que faz isso, eu sou aquele que conhece a palavra. Olhe para a sua podridão com honestidade. Deixa a luz de Jesus bater sobre ela. O único jeito de você sair dessa posição é esse. E olha só, ser vigilante, volta para o 2, e consolida o resto que estava para morrer. Você sabe o que é isso? Ele diz, você tem nome de que está morto, de que está vivo, perdão, mas você está morto. Mas ainda não está morto completamente. Você está morto, muitas áreas de você está morto. Mas esse versículo 2 vai dizer que existe uma parte que ainda tem vida. Existe uma parte que está para morrer, que você ainda tem como salvar essa parte. A partir disso, essa parte que ainda tem um temor de Deus, essa parte que ainda é capaz de buscar a Deus, essa parte que ainda é capaz de reconhecer que Deus está falando com você agora. O que você faz? Ser vigilante, consolida ela. E olha a parte seguinte: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E eu senti que eu devia dar uma atenção especial quando eu li esse texto, a palavra íntegra. Porque muitas vezes a gente não sabe o que ela significa. Porque quando a gente fala em íntegro, em integridade, a gente pensa em santidade. Mas não é isso que a palavra quer dizer. A palavra íntegra, do grego, plero, significa cheio, até a borda. Está mais parecido, ao invés da palavra integridade no português, a palavra integral, não tem? Arroz integral, macarrão integral, biscoito integral, que é o completo, é mais de raiz mesmo. Pois é, o que seria uma obra ou obras íntegras? O que isso quer dizer? Quer dizer completo. Sabe, às vezes eu me pergunto se as minhas obras estão sendo íntegras. Não quer dizer que eu estou fazendo elas com sujeira. Quer dizer que eu estou fazendo elas de maneira errada. Mas será que eu estou fazendo essas obras de maneira completa? Eu estou fazendo tudo aquilo que eu fui chamado para fazer? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você nesse momento. Porque cada um de vocês tem o seu chamado, tem o seu ministério. Temos aqui no nosso meio líderes de célula, temos aqui líderes de ministério, temos aqui pessoas que servem em vários ministérios da igreja. As suas obras têm sido integrais, as suas obras têm sido completas diante de Deus, aquele que conhece as suas obras. Jesus que está ali acompanhando, agindo através de você à medida que você se move. Elas têm sido completas, cheias, até a borda. Ou você tem se dedicado, na verdade, só uns 20% do que deveria se dedicar? É uma pergunta que só você pode responder nesse momento. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Mais um pouquinho para frente, meus irmãos. Nós temos uma palavra, deixa eu ver se eu localizo aqui. A carta à igreja Filadélfia, a próxima carta, Jesus elogia essa igreja porque ela guardou a palavra dele. Por 2 vezes vai dizer a respeito disso, tá? Porque guardaste a minha palavra e não guardaste o meu nome, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Em outro momento vai dizer, guarda o que tens, para que ninguém te tome. E meus irmãos, aqui para a igreja em Sardes, o puxão de orelha é no seguinte sentido: guarda aquilo que você tem recebido. Você se lembra das últimas mensagens que o Senhor trouxe para você? Você que tem consciência que o Espírito tem dito às igrejas algo.
E que cada momento, que cada culto, domingo pela manhã, domingo à noite, na sua célula, no culto de quarta-feira, na sua leitura em casa, o Espírito tem dito coisas para você. E você sabe que vem dele. O que você tem feito com isso que ele tem dito? Os últimos puxões de orelha de Jesus sobre a sua vida resultaram em quais obras? Em quais modificações? Irmãos, eu vou trazer à memória uma coisa que o Espírito nos ensinou nos últimos meses. Que a Bíblia ela tem duas figuras proféticas para falar de purificação. A purificação sobre a água, pela água, e a purificação sobre o fogo. Quem se lembra desse conceito? Quem guardou isso, né? Amém. Em cultos de quarta-feira. A purificação pela água é uma figura profética do aprendizado pela palavra, pela Bíblia. E a purificação pelo fogo diz respeito a um aprendizado de quando você não foi capaz de aprender simplesmente pela palavra, pela água. Você passa por algumas situações na prática em que Deus vê o único jeito dessa pessoa aprender é ela sofrendo algumas coisas na sua vida. Um exemplo que eu dei nesse dia foi quando um dos meus bebês vai pegar alguma coisa que não pode em cima da mesa e alcança uma faca, por exemplo. E a minha primeira estratégia como pai é virar e usar a palavra, não pode, aí puxa a mãozinha. Mas se ela insiste, e mesmo ouvindo a palavra, ela continua indo, o que eu faço? Eu dou um tapinha de efeito moral, pá! Para que ela aprenda. Para que ela não bote a mão na faca, porque é perigoso, vai cortar o dedinho. Primeiro a gente recebe do Pai a palavra, mas se a gente não é capaz de aprender, e aprender eu não falo de informação, eu falo de prática, de modificar alguma coisa na nossa atitude diária, a partir da palavra, do ensino que a gente recebe pela palavra, então o Espírito nos conduz a situações de fogo, a situações em que a gente vai aprender na prática aquilo que vai acontecer. Você tem guardado e tem se arrependido, ou seja, mudado a sua mentalidade para praticar aquilo? Irmãos, a minha postura diante de Deus, e eu tenho lutado para isso, eu não quero pecar por desobediência. Quando o Senhor me trouxer uma palavra, eu quero ser o primeiro a cumprir, porque eu não quero o tapinha na mão. Eu não gosto de passar pelo fogo. E a palavra que Jesus vai dizer logo na sequência é: se você não se arrepender, eu virei até ti. Olha só. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, eu não acredito que esse vir como ladrão é no sentido escatológico. Ele está falando da vinda dele. Ele está falando de algo específico, condicionado ao arrependimento daquelas pessoas. Ele está falando de juízo de Deus. Ele está falando de um momento de prova realmente para que essas pessoas sejam purificadas. Porque na vida da gente é assim, vem a palavra. A gente ouviu, pensa que aprendeu, mas não praticou, a gente não aprendeu. A gente continua no erro. E algumas coisas a gente só vai aprender quando a gente passar pelo fogo. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos novas vestes. Mas é possível, tristemente é possível, que mesmo recebendo novas vestes, você venha se contaminar. Irmãos, eu mostrei para vocês antes que normalmente eu venho com a minha mensagem escrita, eu nem olho para o papel, sabe? Mas por via das dúvidas, eu venho e sempre escrevo alguma coisa. Às vezes aqui no próprio tablet eu deixo escrito, mas às vezes eu gosto de pegar o papel e do jeito que vai fluindo na minha alma, pelo Espírito, eu vou registrando. E eu peguei um papel de rascunho lá em casa. E olha que curioso. Quando eu peguei e puxei o papel, era uma sobra de um evento da igreja, e que tinha o seguinte versículo:
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A mensagem sobre lavar as vestes que o Espírito diz às igrejas sobre você. Como é que estão as suas vestes no dia de hoje? Sem hipocrisia, sem fingir que é uma coisa que não é. Eu quero orar por gente que anda na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer andar na luz? Eu quero que nesse momento você olhe para você e com honestidade verifique se você realmente tem mancha na sua roupa, nas vestes de louvor que o Senhor te deu. Se você precisa de purificação, eu quero convidar você a exercitar nesse momento a sua transparência, a sua busca por santidade. Sai do seu lugar e vem para cá. E vamos orar juntos como igreja, para que você realmente purifique, para que você se arrependa diante do Senhor, mude as suas obras. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. E você que se identifica nessa situação, olha, aquelas pessoas poucas que não contaminaram as suas vestes, andarão de branco com Jesus, pois são dignas. Você se reconhece nesse momento como alguém que não está nessas condições todas, suas obras não têm sido íntegras no Senhor. Você não tem realmente praticado aquilo que Ele tem colocado sobre você. Eu quero orar pela sua vida. Se permita ser de forma diferente. Sai do seu lugar e vem para cá. Que a partir desse momento, meu irmão, minha irmã, você seja aqueles que Jesus fala. Eu tenho uns poucos ali em Nova Almeida que eles vão andar comigo. Eu tenho uns poucos ali em Nova Almeida que eles são dignos. Eles estão andando na luz. Eles são aquele povo que reconhece realmente quando está ruim, quando a coisa está feia, quando as suas obras não estão sendo íntegras. E eles são capazes de se reintegrar e está realmente cheio até a borda e sem contaminação. Amém? Pai, estamos aqui nos humilhando diante do Senhor e reconhecendo, meu Pai, que nós precisamos ser mais dignos de caminhar com aquele que é santo. O Teu sangue foi derramado sobre nós, meu Pai, para nos purificar de todo pecado. E nesse momento nós queremos, como igreja, como corpo do Senhor, e individualmente, indivíduos, queremos nos arrepender diante de Ti. Venha mudar a nossa mentalidade, Senhor, para que onde nós temos recebido palavra e nós não temos cumprido, nós não temos dado, que o Senhor venha nos conduzir a uma mudança completa, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que ouvem e não praticam, mas nós queremos, meu Pai, ser a igreja que o Senhor olha e diz: é isso que eu sempre quis que uma igreja fosse, é isso que eu sempre quis que a minha noiva fosse. Venha nos purificar com a lavagem pela água, meu Pai, em nome de Jesus. Que cada pessoa que se colocou aqui à frente nessa manhã seja de fato transformada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos.